Que a graça do Senhor Deus nos cubra e nos dê essa palavra abençoada para nos alimentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, eu quero ler aqui uma escritura e falar um pouco na mensagem do irmão Brana. A mensagem do irmão Brana deixa eu ver qual é a mensagem aqui. Mensagem. Deixa eu ver qual a mensagem que eu quero. Redenção pelo poder. Redenção pelo poder. Mas eu quero ler aqui em Êxodo primeiro. Quero ler aqui em Êxodo no capítulo 12, a partir do versículo 3. Se der tempo que eu pregue um pouco naquela mensagem ali, eu vou ler alguns parágrafos. 12, Êxodo 12, a partir do 3. Diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. Então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerás a carne assada no forno, com pães asmos, com ervas amargosas, e o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no forno, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que deles ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e farei todo o primogênito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Terminei no versículo 13. Agora vou parar a mensagem: redenção pelo poder. Redenção pelo poder. Olha, o que eu quero destacar aqui mais nessa mensagem, eu quero destacar mais aqui, vai ser aqui. Vou começar aqui no parágrafo 9. Parágrafo 9 da mensagem redenção pelo poder. Parágrafo 11, quero dizer: não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no forno, a cabeça com os pés e com a fressura.
Agora, aqui diz para não comer dele cozido em água, mas que nem cru, mas assado no forno. Nós sabemos, nós cremos que a palavra de Deus, ela assada no forno do Espírito Santo, quando você tem o fogo do Espírito Santo, essa palavra, ela sai bem assada, ela sai com muito sabor, ela não sai crua, ela não sai crua. A palavra, ela tem que ir para o forno do Espírito Santo. Tem que haver o Espírito Santo para que ela dê o sabor dela. Você tem que ter o Espírito Santo. Se o fogo do Espírito Santo não estiver ali, você está comendo o cordeiro cru. E outra coisa que eu quero destacar aqui, para comer tudo dele, não deixar nada. Muitas pessoas estão comendo o cordeiro e estão deixando uma parte do cordeiro. Eles estão pegando uma parte da palavra e estão deixando a outra parte de lado, quando tem que comer toda a palavra. Mas eles estão comendo só aquilo que lhes agrada, aquela parte que lhes agrada. Eles querem a parte da cura divina, eles querem isso aí. Mas a parte de se batizar, a parte de se sacrificar para o mundo, a parte de se separar do pecado, a parte de se afastar daquelas coisas, aqueles hábitos que eles têm, eles não querem, das festas deles mundanas, eles não querem. Mas eles pedem para a gente orar por a cura divina para eles. Eles querem ter a cura divina e nós fazemos isso aí. Só que nós sabemos que tem que comer a palavra toda. Aquela parte de vestimenta que é para se vestir, andar bem vestido, as mulheres, os homens, andar como cavalheiros, mulheres andar como damas, bem vestidos, bem vestidas. Aquelas pessoas andar bem vestidos, bem vestidas, como a Bíblia manda. Então, as pessoas não querem comer essa parte aí, de crer no mensageiro da era de Laodiceia, crer no dia que nós estamos vivendo, que a noiva está distribuindo toda a palavra. Eles não querem pegar toda a palavra, eles pegam aquele pedaço que lhes agrada. Aqui tem que se comer tudo e tem que ser assado no forno. Não pode viver uma vida fria para o Evangelho, uma coisa fria, morta. Tem que ser algo fogo, quente, nem mesmo morno, como os laodiceanos são mornos, mas tem que ser quente, tem que ser o batismo do Espírito Santo e fogo, porque a Bíblia fala no batismo com o Espírito Santo e fogo, e esse fogo é que faz o cordeiro ficar gostoso, a palavra ter sabor no seu coração. Quando você tem o batismo do Espírito Santo, cada partezinha que entra em você é nesse forno do Espírito Santo. E muitas pessoas estão completamente frias, outras estão só mornas, mas não tem o batismo de fogo. O batismo de fogo é que queima todas essas coisas. Essas pessoas mimadas, essas pessoas que ninguém pode tocar em nada, essas pessoas que a palavra não pode corrigir ela não quer levar uma vida como os cristãos vivem, quer tudo fácil demais, quer pegar os pedaços bons, quer pegar só aquele que favorece, aquilo que é bom, assim não quer comer todo o cordeiro, toda a palavra. Aquela parte de ser humilde ele não quer, ele é um orgulhoso, ele não quer deixar sair aquela raiz de amargura, deixar o fogo de Deus queimar, mas tem amargura com a vida de uma pessoa, aborrece um e aborrece outro. Eles não querem deixar isso sair deles, querem ficar intrigados sem falar, um com o outro, brigando, e a seu bel prazer, fazendo tudo que apraz a carne, não quer cortar e sair o excedente, que é justamente a circuncisão para nós, é cortar o excedente, aquilo que é carnal, jogar fora aquilo que não pertence a Deus. Eles não querem deixar o fogo de Deus queimar
queimar essa parte, que não quer comer a palavra toda, não quer ter o batismo do fogo para que ela fique saborosa para ele, mas quer pegar só uma parte e viver uma vida mundana. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui adverte que não, olha, eu vou ler outra vez: não comerei dele nada cru. Tem pessoas comendo a palavra de Deus crua. Ela precisa do Espírito Santo para deixar saborosa, saber que você está vivendo ela aqui para ela lhe dar saúde, ela lhe dar vitória, ela lhe dar a vida eterna. Não comer crua como uma coisa que é só isso aqui, não serve para nada mais, para uma vida só de prosperidade, uma vida de prosperidade aqui, mas não quer agarrar aquilo ali, sabendo que é a vida eterna, que isso aqui é uma passagem, que não vai levar nada. Essas coisas não tem vantagem, não tem vantagem, são coisas passageiras. Não quer deixar isso de lado, não quer deixar o fogo do Espírito Santo queimar essa vergonha que tem do Evangelho, que tem de viver uma vida pura, tem vergonha de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer nem mesmo andar com um cristão. Acham que aquelas mulheres que não pintam sua face, acham que aqueles homens que não é do esporte, da bebedeira, não tem valor para eles. Aí você pergunta: quando está doente, ele quer a cura, ele quer saúde, as coisas boas, quer maravilha, mas não quer ter aquele pedaço, comer todo. Ele não tem aquele forno para que essa palavra se torne saborosa para ele. Mas aqui diz: não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no forno. Nós poderíamos dizer aqui: assado no forno do Espírito Santo, porque essa palavra é o cordeiro, que nós temos que comer ela toda. Jesus disse: não só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não disse só de uma parte da palavra, não só de pão vive o homem, mas de teodear toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se não assado no forno, a cabeça com os pés e com a fressura, é tudo, não é para deixar nada. E nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarei no fogo, porque não é para restar nada. Nós temos que viver de toda a palavra de Deus. Ela completa o forno do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, assa a palavra para dar sabor, meu irmão, minha irmã. Então é isso aqui: redenção pelo poder. Eu vou ler aqui agora, mais na frente, aqui no parágrafo, no versículo, o versículo 11 da Escritura. Assim, pois, o comerei, os vossos lombos cingidos. Está preparado, nós não sabemos a hora. A qualquer momento nós podemos cruzar a dimensão, nós podemos sair dessa terra, Deus pode tirar você, ou pode vir um arrebatamento. Então nós temos que estar comendo preparado. Olha, assim pois comereis os vossos lombos cingidos, ponto de viagem, ponto de partida, ponto de sair lá do Egito, como ele estava fazendo isso aqui, lá no ponto de sair do Egito. Nós temos que comer isso aqui. Eles saíram com o cordeiro na barriga, saíram do Egito com o cordeiro ainda na barriga, e nós temos que sair com o cordeiro dentro de nós. Nós temos que sair com o cordeiro já dentro de nós, ainda dentro de nós, o cordeiro dentro de nós. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Preparação do Evangelho da Paz. Aquela armadura que Paulo disse lá, calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Os vossos sapatos nos pés, os vossos lombos cingidos. Mas vê lá Paulo falando, os vossos lombos cingidos com a verdade. Olha, cingido, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. A vara de Deus, a palavra de Deus na mão, saindo já preparado,
comendo, mas preparado para sair daqui. Não pensar que vai viver a vida inteira nessa dimensão aqui que nós estamos vivendo, onde tem guerra, onde tem moralidade, onde tem política suja, onde tem todo esse tipo de coisa. Não é para nós pensar em ficar aqui dessa maneira, mas comer preparado para sair daqui. Essa é a verdade de Deus. Aleluia. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Cajado na mão e comereis apressadamente. Nós não devemos mais ficar perdendo tempo. Nós temos que estar sempre comendo mesmo a palavra de Deus, se alimentando. Como nós vemos lá em Apocalipse 10, do versículo 8 ao 11, a voz tornou a falar com João, ele mandou ele comer o livrinho, e ele foi aonde comeu o livro. Então nós devemos comer essa palavra, que você come, você é o que você come, e comereis apressadamente, não mais com viginéssia, dorminhoca, devagar, não, desse jeito, lento demais para as coisas de Deus. Às vezes é apressado para as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus é muito lento, é muito dorminhoco, é muito devagar. Você deve se apressar, comer a palavra de Deus apressadamente, o cordeiro, a palavra, não com essa vagareza, porque nós estamos a ponto de ir embora daqui, nós estamos a ponto de partir, e nós temos que estar com o cajado na mão, nossos ombros têm que estar cingidos, nós temos que estar com os nossos sapatos nos pés. Ele era com o pão na mão aqui, comendo um cordeiro, comendo um pedaço de cordeiro aqui, os sapatos nos pés, os ombros cingidos, e os sapatos nos pés, e comendo apressadamente, porque era a Páscoa do Senhor. Eles iam sair dali naquela noite. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que sair dessa vagarosidade com a palavra. Parte do parágrafo 37 diz: então a última praga que assolou o Egito foi a morte. A morte está a ponto de golpear. Que foi a última praga que lá foi a morte. A morte sempre é a última coisa. Uma pessoa adoece, passa por problema, mas a última coisa que vai atingir ele aqui, até mesmo no corpo físico dele, é a morte. A morte é o último inimigo. E espiritualmente também agora. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Olha, então a última praga que assolou o Egito foi a morte. Porém a morte foi o último inimigo que assolou o Egito. Quem é o último inimigo? É a morte. A pessoa pode ficar doente, pode ficar em hospital, doente e tudo, mas o último inimigo dele vai ser a morte. E espiritualmente também, o último inimigo é a morte. E o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente. As pessoas estão morrendo espiritualmente agora, porque a última coisa que assola é a morte. Nessa era, pessoas morrendo espiritualmente, andando em pé nessa terra aí, e já morto espiritualmente, é uma pessoa morta. Porque não tem na vida de Deus, não tem a vida. Não tem na palavra da vida, fora da palavra de Deus, não tem vida em lugar nenhum, tudo é seco, tudo é deserto. Só tem algo verde, vivo, se for na palavra de Deus, se não for, não tem. Estou morto espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo, secarão espiritualmente, eles vão secar espiritualmente e morrerão. É o que está acontecendo aí com as igrejas. Elas estão morrendo, secando e morrendo. Por quê? Porque não seguiram a Cristo no batismo do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer? Glória a Deus, aleluia, que nós estamos tendo essa oportunidade ainda. Olha, meu irmão, minha irmã, olha, aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo, é no batismo do Espírito Santo.
Não é só porque, não, batizei nas águas, eu faço isso, vou à igreja. Não, você tem que ter o batismo do Espírito Santo. Serão espiritualmente, secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver, está piorando o tempo todo. O tempo todo, o mundanismo está entrando dentro da igreja. As mulheres estão se deixando ser levadas, os homens estão se deixando ser levados por esse espírito mundano que entrou na igreja. Sério, na Laodiceia, entrou uma rajada de vento na igreja, de vento frio na igreja, e deixou as pessoas cegas. Quando a pessoa acorda e leva um vento frio no rosto, logo nos olhos, e os olhos pregam, às vezes até cega, por causa de uma rajada de vento frio, e uma rajada de vento frio entrou nessa era da igreja agora, entrou, e a Bíblia chama dos laodiceanos, está desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, que está cego, que algo frio entrou, essa rajada de vento, e cegou as pessoas. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, as igrejas estão piorando o tempo todo. Cada dia estão ficando mundana, cada dia mais mundana. Porque os pregadores não estão pregando a palavra como ela é. Eles estão pregando um evangelho açucarado, um evangelho melado de açúcar, passando a mão nas costas das pessoas, na cabeça, e dizendo que está tudo bem. Tudo bem. Pessoas fazendo o que querem, no prazer da carne, e os pregadores dizendo que está tudo bem. Não é como João Batista chegou na presença de Herodes e disse: não é lícito possuí-la, a mulher do teu irmão. Embora isso aí custasse a cabeça dele, custou, mas ele foi lá e falou a verdade. E foi um homem que recebeu o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz, 3 meses antes dele nascer. Ele foi batizado com o Espírito Santo, 3 meses antes de nascer. Um homem desse, ele não podia concordar com uma coisa dessa. Ele foi na presença do rei Herodes e disse: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. A Herodia, que era mulher de Filipe, estava vivendo com Herodes. Estão vivendo com o irmão da mulher dele. Ele estava vivendo, Herodes vivendo com a mulher do irmão dele, cunhada dele, Herodias, e ninguém dizia nada. E agora chegou a hora de nós falar. Nós temos que se corrigir, pegar toda a parte da Bíblia, não é só uma parte. Olha a parte das vestes, olha a parte do casamento, olha a parte de viver como só mulher, como só marido. Mas nós estamos aí vendo aí o mundo entrando na igreja. E a pessoa ainda se chamando de cristão, vivendo uma vida onde o mundo já entrou lá dentro. Morta. Então é bom nós despertar e sair do meio dos mortos. E Cristo esclarecerá, que é o que está sendo feito aqui agora. Então, olha aqui, meu irmão, está piorando o tempo todo. Agora a última coisa, parágrafo 40, diz assim: a última coisa foi a morte. E antes daquela morte chegar, um pacto foi feito para aquela morte, para todos que desejassem escapar dela. Porque quando Deus permite uma coisa, Ele faz um pacto antes primeiro. Ele avisa. O dia de Noé foi 120 anos, Ele avisando. E ele deu, irmão Branco pregou a mensagem, a advertência, depois juízo. Então, vem primeiro uma advertência, faz um pacto. Se você colocar isso aqui, ó, no umbral da sua porta, o anjo da asa preta, o anjo da morte não vai entrar na sua casa, não vai matar o primogênito. Mas se você não colocar, você vai morrer. Porque nesta noite, à meia-noite, o anjo vai passar por cima da terra do Egito. E aquele que não tiver o sangue, passarei de vós, não morrerá. Mas aquele que não tiver o sangue no umbral da porta, o sangue hoje representa o Espírito Santo. A vida que estava no sangue do Cordeiro tem que estar agora exposto como frontal, tem que estar exposto. Nós temos que colocar na porta da frente.
Era na frente da porta da frente da casa, que era para quando o anjo vir, ele ver o sangue do animal e passar ali e não matar o primogênito. E você, eu, nós somos primogênitos de Deus. Nós temos que ser advertidos agora. Porque na Bíblia tem uma igreja no céu que Paulo fala, a igreja dos primogênitos. Cada um de nós é um primogênito. E eu digo a vocês, o anjo da morte está passando agora, no último dia, na hora da meia-noite, para matar os primogênitos, mas tem um pacto. Tem um pacto. Se você colocar o sangue, aquele anjo não lhe matará. Você diz, mas cadê o sangue para me passar? O sangue é a vida. Hoje é a vida que estava naquele sangue. É o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Quando ele vem para você, que ele vê o Espírito Santo ali, ele passa de você. Porque a vida de Deus está em você, a vida do Cordeiro de Deus. Não é mais a química, a tinta lá no umbral da porta. Aquela química. Não é aquilo mais. Agora é a vida que estava naquela química, estava naquele sangue. A vida que estava ali era a vida de Deus em Jesus Cristo. E quando aquela célula foi quebrada, aquele sangue foi derramado na terra. E o Espírito Santo que estava vivendo ali, naquele corpo, ele volta. E ele é o sinal hoje. Por isso que Raabe lá é o tipo da noiva aqui hoje. Nós somos a igreja de Raabe, a igreja que expõe o sangue. Porque Raabe, ela colocou um sinal vermelho, um cordão vermelho. Aquilo era a mesma coisa do sangue de Jesus. Era um símbolo. Ele era um tipo do sangue de Jesus Cristo. Era um tipo da noiva hoje colocando o batismo do Espírito Santo. Toda a palavra de Deus em ação, batismo do Espírito Santo, exposto numa vida onde o inimigo até mesmo já entrou ali. Diz que o demônio, quando sai de um homem, os demônios andam em lugar árido, que era um lugar seco, e voltando, encontrando a casa limpa, varrida e adornada, ele entra e traz mais certo com ele. Mas se ele voltar e o dono da casa estiver dentro, ele não pode entrar mais, porque o proprietário da casa é Deus. Nós somos criados por Deus, nós somos propriedade de Deus. Então quando ele chegar e encontrar o Espírito Santo, que ele bater na porta, ele diz, aqui tem gente, aqui tem o Espírito Santo, o dono está dentro da casa, você foi inquilino um dia, mas você não pode entrar agora, então ele passa de você e vai para outro, porque ele não pode mais entrar em você, porque você expôs o batismo do Espírito Santo. Nós dizemos o sangue de Jesus, mas não é mesmo a química, é a vida que estava no sangue, é o Espírito Santo que você expõe nessa hora agora, porque nós somos a igreja dos primogênitos. Olha, meu irmão, então Deus fez um pacto, foi feito um pacto para aquela morte, para todos que desejassem escapar dela. Você quer escapar? Tem um pacto para você. E um pacto foi feito antes da primeira destruição do mundo antediluviana. Deus tinha um pregador de justiça, Noé, e ele pregou 120 anos para o povo entrar na arca. Ali foi o pacto que Deus fez para escapar do dilúvio. E aqueles que deliberadamente se recusaram a entrar na arca, não restava nada, exato o juízo, exceto o juízo. Não restava nada, exceto o juízo, julgamento. Então o que vai restar é julgamento. Hoje o homem que recusa a caminhar na luz de Cristo, que rejeita a misericórdia, então não resta nada mais, exceto o julgamento. É só isso. Existe apenas lado direito e lado esquerdo, os únicos a que você pode ir, e você faz a sua escolha. Meu irmão, minha irmã, faça a sua escolha, receba Jesus no seu coração, exponha o sinal de Deus, o Espírito Santo, coma o Cordeiro completo, toda a palavra, não só uma parte dela, mas tudo o que diz na Bíblia. Agora nós vemos, antes da grande, terrível noite chegar, que Israel recebeu
ordens. E nós já vimos isso, a morte do Cordeiro. Nós também recebemos isso aí. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Deus estava fazendo a sua igreja, Deus estava trazendo a sua igreja para o êxodo, para tirá-la do Egito, para a terra prometida. Eu gosto disto. Eles iam, eu estou terminando já, eles iam atravessar para tomar posse da terra, embora estivesse toda cercada com enormes edifícios e com enormes edifícios e muros, e os muros ao redor de Jericó que os cercaram, que os cercaram. Apostavam corrida, as carruagens apostavam corrida, porque os muros ao redor de Jericó, mas ia cair os muros. Mas Raabe estava em cima do muro e Raabe escapou, porque ela expôs um cordão vermelho. Ela guardou os espias de Deus lá, escondeu e colocou o cordão vermelho, que é um tipo do sangue de Jesus Cristo. E quando o juiz bateu no muro, ela escapou. Então agora nós vemos aqui para nós